Olá, eu sou a Sumika, médica geriatra, fundadora da Goki Geriatria, e hoje eu tô com a Juliana Pastorelli, minha amiga do coração. Ela é médica geriatra formada pela USP, também médica do Centro Avançado de Geriatria do Hospital Sírio-Libanês e o mais importante, é médica aqui da Goki Geriatria. Então, a Juliana vem falar pra gente de um assunto que é Trending Topics no Google, é super importante, está na boca das pessoas, que é o Alzheimer. Ju, conta pra gente o quanto o Alzheimer é comum no envelhecimento. Bom, Sumika, de todas as demências que podem acontecer com os idosos, a doença de Alzheimer ela é a principal. Ela acontece em 60% até 80% dos casos das demências dos idosos. E essa faixa etária da doença de Alzheimer, ela começa com o paciente idoso, principalmente após os 65 anos de idade. E olha, Ju, então é uma realidade muito mais frequente do que as pessoas estão imaginando, né? O Alzheimer pode ser muito mais comum do que você imagina. Bom, hoje a gente vai falar mais como ficar longe do Alzheimer, como prevenir, né? Exatamente. A gente precisa conhecer quais são os fatores de risco para a doença de Alzheimer, para que aí a gente possa prevenir a doença. Existem dois fatores de risco importantes na doença de Alzheimer, mas são fatores de risco que nós não conseguimos modificá-los, eles são inerentes a nós, que são a idade. Quanto maior a nossa idade, maior o risco para a doença de Alzheimer, e a nossa genética. Ter no nosso código genético a chance de desenvolver Alzheimer, nós também não vamos conseguir modificar. Porém, existem sim fatores de risco que nós conseguimos modificar. E são esses fatores que nós precisamos conhecer bem e trabalhar. Porque trabalhando esses fatores, melhorando esses fatores, nós podemos retardar o início da doença de Alzheimer. Se a pessoa tem uma programação genética e uma idade avançada que favoreça a doença de Alzheimer, mas ela consegue atuar nos fatores de risco modificáveis, ao invés de começar uma doença de Alzheimer com 65 anos, por exemplo, ela pode começar os primeiros sintomas aos 70, aos 75, aos 80. Então é sobre isso que a gente vai conversar. Quais são os fatores de risco que nós conseguimos agir e retardar o início da doença. Legal, Ju. Então vamos começar essas dicas de como a gente pode nos prevenir do Alzheimer. Eu tô nessa linha, eu quero muito ficar longe dessa doença que é triste em diversas dimensões, né? Mas não é triste de prevenir, não. Prevenir até pode ser divertido, né? Então o primeiro item que a gente já sabe aqui é o exercício. Me fala um pouquinho sobre isso. O primeiro fator que nós gostamos bastante de comentar é o exercício físico. Por quê? O exercício físico, quando feito de forma regular, rotineira, seja ele o exercício aeróbico, que é a caminhada, a bicicleta, a corrida, mas também pode ser o exercício resistido, que é a musculação, pegar pesos, eles podem proteger o nosso cérebro de algumas formas. Nós temos trabalhos mais recentes dos últimos anos sendo publicados, mostrando um impacto em retardar o declínio, a diminuição da nossa memória. E esses trabalhos mostram sim que atividade aeróbica, se você consegue fazer uma caminhada regular, isso já vai te proteger de alguma forma. Agora, o exercício físico, ele também tem um segundo papel que é muito importante. O exercício físico, ele controla doenças que são fatores de risco para Alzheimer. A hipertensão arterial, a pressão alta, o diabetes mellitus e o sedentarismo são fatores que, quando presentes, eles podem também desencadear a doença de Alzheimer. E fazendo atividade física, nós conseguimos controlar essas doenças ou podemos até não desenvolver
pelo hábito saudável de praticar atividade física. Então, você tem um benefício secundário através da atividade física, também levando a uma prevenção da doença de Alzheimer. Incrível isso, né, Ju? Que uma coisa maravilhosa. Exercitar o corpo protege o cérebro. Eu queria saber de você como é que é o negócio de exercitar a cabeça, como isso pode proteger. Exatamente. A gente tem um segundo aspecto muito importante, que é o treinamento da memória, tá? Nós chamamos de treinamento cognitivo, reabilitação cognitiva. O que é isso? São exercícios que estimulam o nosso raciocínio. É um treinamento da memória mesmo. E o interessante é que essa prática, feita de forma regular, com protocolos bem conduzidos, em idosos saudáveis, sem demência, eles têm dois ganhos, tá? Um, que é a mesma coisa da atividade física, que você fazer o treinamento cognitivo de forma regular, você pode retardar o início do Alzheimer, tá? Existe esse benefício. E existe um segundo benefício já muito bem solidificado, que é o idoso saudável que faz um treinamento cognitivo, ele melhora o seu desempenho nas atividades do dia a dia que ele já está acostumado. Então ele passa a desempenhar isso melhor. E isso serve como um fortalecedor cerebral. Ele ganha reserva, é como se o cérebro dele ficasse mais fortalecido. Então esse aspecto também é muito interessante e nós gostamos também de divulgar isso para as pessoas. Que bacana, né? Isso conversa muito com outro fator que é muito sólido na literatura médica, conhecido como o fator principal de proteção contra o Alzheimer, que é ter ido para a escola, né, Ju? Exatamente. Então, a escolaridade, ela é um fator protetor para o cérebro. E nós temos isso de forma direta. Como funciona? Quanto mais anos de escolaridade a pessoa tem de forma formal, se ela frequentou a escola, colégio, fez uma graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, quanto mais anos ela estudou de fato, ela tem um fator importante de proteção cerebral para a demência, comparada com quem não frequentou a escola de forma formal, de quem não tem a alfabetização. Então, quando nós comparamos essas pessoas, nós sabemos que sim, o fator escolaridade, ele tem um papel muito positivo. Isso está comprovado em muitos estudos, tá? No Brasil, fora do Brasil, em vários países nós já temos isso de forma bem solidificada. Que bom, né, Ju? Então, é incrível como a gente, ao longo da vida, né, desde a infância a gente pode se proteger do Alzheimer, então, né? Falando então desde a vida inteira, queria que você contasse um pouco para a gente sobre o lazer. O lazer pode proteger a gente do Alzheimer, é isso então? O lazer, atividades que trazem prazer à pessoa, que a pessoa se sente bem desempenhando, ter uma interação social, ser sociável, ter hábitos de vida que contemplem interagir com outras pessoas, tem um fator protetor. É algo que deve ser incentivado e estimulado, mesmo na terceira idade. Porque o afeto está muito relacionado a registro adequado das informações. Então, atividades sociais que estimulam o afeto, eles estão um canal direto de maior fixação de informações. Que maravilha, né, Ju? Que coisa maravilhosa. Vamos falar de outro assunto muito prazeroso, que é comer, né? Então, como a gente pode conhecer sobre a proteção do nosso cérebro em relação aos tipos de alimentos? Então, na dieta, nos aspectos nutricionais, uma coisa que também já está muito bem estudada é a dieta do Mediterrâneo, que se fala bastante hoje em dia. E o que é essa dieta? É uma dieta rica em frutas, vegetais, grãos, nozes, azeite de oliva, bem rica nesse tipo de alimentação principalmente. Uma média quantidade de laticínios e peixes e uma pequena quantidade de carne vermelha. E o que a gente sabe sobre isso? A população inicialmente estudada, que é a população que vive na região do Mediterrâneo e já faz essa dieta por aspectos culturais, ela tem uma incidência, uma taxa de demência de Alzheimer inferior a outras populações do mundo que seguem outras dietas, com dietas
ricas em outros alimentos, mais carne vermelha, menos grãos, menos frutas. Então, comparado uma população e outra, a gente sabe que a população que segue essa dieta tem uma taxa menor de demência. E por que isso é importante? Porque isso pode ser reproduzível. Se para você é viável, é adequado seguir esse tipo de dieta, tá aí um fator a mais que você pode usar a seu favor para se proteger contra o Alzheimer. O segundo aspecto importante da dieta do Mediterrâneo é que essa dieta também conversa muito bem com uma redução de risco cardiovascular e cerebrovascular, ou seja, menores taxas de infarto, derrame, que são condições que, quando acontecem, também podem gerar doença de Alzheimer e demência. Então tá aí também um segundo aspecto positivo da dieta do Mediterrâneo na prevenção do Alzheimer. E que ótimo, né? Então a gente falou de um tipo de dieta, né? Mas a gente conhece também que existem alguns tipos, alguns alimentos específicos que são protetores de Alzheimer, né? Alguns alimentos, principalmente os ricos em flavonoides, que são as uvas, a amora, o mirtilo, o limão siciliano, o orégano, grão de bico, são alguns exemplos de alimentos ricos em flavonoides, que é uma substância que também tem um papel importante na desinflamação do organismo e na proteção, portanto, de doenças como demência e também doenças cardio-cerebrovasculares. Maravilha, quanta informação bacana. Eu acho que para coroar isso tudo, conta pra gente o que a gente sabe que não funciona, né? Que a gente acreditou em algum momento que funcionava para proteger do Alzheimer e que não funciona. Isso, existem alguns questionamentos das pessoas a respeito de medicações ou substâncias que poderiam funcionar como agentes de prevenção ou de tratamento da doença de Alzheimer, mas que nós sabemos que, na verdade, já está bem estabelecido que não agem dessa forma. São elas hormônios, reposições hormonais diversas, uso indiscriminado de anti-inflamatórios, o próprio ginkgo biloba, são exemplos de medicações que não previnem e que não tratam doença de Alzheimer, bem como não tratam outras demências, tá? Na verdade, nós não temos medicamentos que comprovadamente têm uma ação de prevenção. As estratégias preventivas foram essas que a gente conversou mesmo, são as principais evidências que nós temos até o momento. Então, eu acho que a Ju trouxe coisas muito ricas pra gente, e se a gente segui-las, né, e não é difícil segui-las, a gente enfatizou como pode ser prazeroso nos prevenirmos do Alzheimer, então acho que a gente está fazendo muito bem. Eu espero que você tenha aproveitado o vídeo, que ele tenha sido útil para você, e se você pensa em alguém que você ama e quer que conheça essas informações, compartilhe o vídeo. Também dê um joinha pra gente, porque isso vai ajudar a gente a divulgar essa informação importante para mais pessoas, e se inscreva no canal. Até lá, um beijo!